Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma série que vai estrear nesse final de semana, mais precisamente no dia 30 de abril. E a sua estreia mundial vai acontecer no dia 1º de maio através do Amazon Prime. Então se você, obviamente, já leu o pôster, você sabe que eu tô falando de Deuses Americanos, né? American Gods, que é uma série que vai ser baseada em um livro do Neil Gaiman, que foi lançado lá em 2000, 2001. É um livro mega antigo, só que é um livro super popular, que todo mundo ama, todo mundo adora, e a gente esperou apenas 17 anos pra finalmente ter uma série sobre esse livro. Ele tem cara de série 100%. Mas como o livro é bem antigo e talvez algumas pessoas nem conheçam, eu vim contar pra vocês hoje tudo que vocês precisam saber sobre os personagens de American Gods. Eu vou explicar pra vocês um pouco sobre eles e um pouco sobre a história, então vem comigo! A série, ela tem como produtor executivo o Neil Gaiman, então a gente já sabe que vai ter um toquezinho dele. E além disso, a gente ainda vai ter o Bryan Fuller e o Michael Green. Vocês provavelmente já ouviram esses nomes, né, de outras séries que eles trabalharam, mas os dois trabalharam juntos em Heroes. Mas eles também levam aí Pushing Daisies, e inclusive o Michael Green foi o roteirista de Logan. A série tá na mão deles, eles são os criadores e os roteiristas da série. Vai ser incrível, sabe? Eles são pessoas incríveis, então eu tô botando muita fé. E eu vi o trailer e eu já gostei muito da aparência da série, né? Do estilo que eles resolveram adotar pra série. E a gente também viu esses 10 pôsteres de personagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pôsteres agora. O nosso primeiro personagem é o Shadow Moon. Ele é como se fosse o nosso personagem principal, porque é através dele que a gente vai entrar nessa história e meio que começar a entender qual que é a mitologia exatamente da história. E o Shadow, ele tá preso na semana que ele vai finalmente terminar de cumprir a sua pena na prisão, e ele descobre que a sua mulher, a Laura, ela morreu em um acidente. E aí ele sai da prisão meio abalado com tudo isso e pega um avião em direção à sua cidade natal, aonde vai ter o funeral da sua falecida esposa. No caminho, ele encontra o Mr. Wednesday, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele é um cara mega misterioso que contrata o Shadow, fala que quer que o Shadow seja o seu guarda-costas. Ele fica tipo meio... Bom, beleza, não tenho emprego, não tenho onde morar, não tenho uma casa pra voltar. Então ele realmente aceita esse emprego, só que ainda assim ele vai até o funeral da Laura e lá ele vai descobrir algumas coisas que vão afetar bastante o curso da história, né? Então o nosso próximo personagem é o Mr. Wednesday, conhece o Shadow no avião, e ele é extremamente misterioso e ele realmente sabe de mais coisas do que ele deixa transparecer. O Shadow entende que o cara, ele é muito mais do que ele se deixa aparentar, sabe? E a gente sabe que ele é muito mais do que isso. O Mr. Wednesday, ele é um deus. Ele é um dos antigos deuses americanos. Então a história diz que enquanto as pessoas acreditam num deus, enquanto as pessoas veneram esse deus, ele existe. Mas a partir do momento que as pessoas param de acreditar nele, eles começam a desaparecer. Esse é meio que o conflito principal da história, e é aí que o Mr. Wednesday entra. Ele é um deus antigo e ele está numa caçada dos seus outros colegas deuses antigos para eles irem atrás dos novos deuses. Porque com o aparecimento de novos deuses, os deuses antigos têm mais tendência ainda a cair no esquecimento e acabarem desaparecendo. Então é isso que, a princípio, o Mr. Wednesday diz que é o seu objetivo. Isso nos leva para o nosso terceiro personagem, que é um dos aliados do Mr. Wednesday, e vocês vão me desculpar porque eu não sei falar o nome dele. Como vocês podem ver, ele é uma pessoa bastante violenta e ele também é um dos deuses antigos. Ele é meio que o deus da escuridão, porque o seu irmão é o deus da luz. Ele é uma pessoa bastante violenta e bastante sanguinária, assim, né? Dá pra vocês verem aí pela aparência dele. E apesar dele ser meio que um inimigo do Mr. Wednesday, tem muitos interesses em relação à guerra contra os deuses novos, obviamente, porque ele não quer desaparecer. Então, eles meio que fazem um tratado de aliança: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele acaba se juntando aí ao exército do Mr. Wednesday, e por ser uma pessoa muito violenta, obviamente, ele é um aliado bastante importante pra eles, né? Principalmente numa guerra. A nossa quarta personagem, como vocês podem ver, é a Laura Moon. Mas peraí, a Laura morre, tipo, nas primeiras páginas da história? Pois é, ela morre. Então, como vocês podem ver, tá escrito aqui, não sei se dá pra ver, The Dead Wife, ou seja, a esposa morta. Então a Laura, ela começa a participar da história como uma espécie de morta-viva. É meio misterioso o que acontece com a Laura. Dá pra gente ter aí umas teorias sobre por que ela realmente voltou à vida. Só que o interessante é que ela não está viva, ela está realmente morta e ela segue a história se decompondo. É meio nojento, na verdade, né? E ela acaba agindo como uma pessoa que vai sempre proteger o Shadow, e a Laura tá lá pra meio que ser um anjinho da guarda pra ele, de uma forma um pouco creepy e morta-viva, né?
Isso nos leva para o nosso próximo personagem, que é o Mr. Nancy. Ele também é um aliado do Mr. Wednesday, ele também é um aliado bem importante porque ele é um trickster. Ou seja, ele engana as pessoas, ele faz truques e manipula as pessoas contando histórias mega, super megalomaníacas assim. Sei lá, histórias que obviamente não são verdade, mas ele acaba levando as pessoas na lábia. E ele é bem importante porque ele tem esse poder aí de manipulação muito, muito forte. Finalmente a gente tem uma deusa mulher, estava demorando pra aparecer uma, então a gente tem a Bilquis. A Bilquis, ela é a deusa do amor. Obviamente, ela é uma deusa que acaba sobrevivendo, né? Uma deusa antiga que acaba sobrevivendo. Só que ela é uma personagem que fica bastante em cima do muro. Tá se virando muito bem nesses tempos de hoje, porque em sua forma humana, ela é uma prostituta. Porque essa foi a forma que ela encontrou de fazer os homens continuarem endeusando ela, né? Então ela transa com eles e ela obriga eles a endeusarem ela durante a transa e ela faz aí uns truques maravilhosos. E ela é uma personagem que tem um papel bastante importante na história, principalmente na relação do Shadow com o Mr. Wednesday, mas a gente também só vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente. Preste atenção nela, porque ela é uma personagem incrível e ela realmente é muito, muito importante. Isso nos leva para o que eu acredito que seja o último aliado do Mr. Wednesday nessa guerra, que é o Mad Sweeney. Ele é um leprechaun, se vocês não sabem, eles são tipo aqueles duendes irlandeses, e o Mad Sweeney ele veio para quebrar os estereótipos de duendes irlandeses, porque ao invés dele ser super baixinho, ele é mega alto. Ele sempre anda aí com várias moedas de ouro, fazendo truques de moedas, mas eu acho que a sua principal característica é essa vontade absurda que ele tem de brigar com todo mundo. E ele não sabe a hora de parar. Então a gente entra nos nossos antagonistas da história, começando pelo Technical Boy. O Technical Boy, ele é talvez o principal antagonista do Mr. Wednesday e do Shadow no começo da história. Como vocês podem imaginar pelo nome dele, né, Technical Boy, ele tá ligado à tecnologia e à internet de uma forma geral. Então ele é basicamente um estereótipo do troll da internet. Ele é aquele menino de 12 anos que gosta de ficar na internet xingando os outros. No livro, ele era um garoto gordinho e cheio de espinha na cara. Como a gente pode ver, ele acabou se tornando um hipster que talvez seja o mal do século XXI, mas ele é sempre meio zoado pelos outros, mas de alguma forma ele também tem um papel extremamente importante na história toda, mas a princípio a gente entende que ele é o principal vilão que eles querem destruir, porque ele é meio que a linha de frente dos novos deuses. A nossa penúltima personagem é a Easter, a nossa segunda deusa mulher. Ela é, como vocês devem imaginar, a deusa da Páscoa, entre aspas. Ela também é a deusa da fertilidade. Ela se encaixa nos novos deuses porque, apesar dela ser uma deusa antiga, os acontecimentos que trouxeram a Páscoa para essa coisa capitalista de comprar ovos, ele virou um feriado bastante importante. Ela é uma deusa que ganhou bastante força nos tempos atuais. Ela também é uma personagem bastante importante porque, como eu disse, ela é a deusa da fertilidade. Ela é uma personagem que tem muitos poderes muito fodas. Visualmente já é minha personagem preferida. E chegando ao fim, a gente tem o Mr. World. Então, o Mr. World, ele é talvez o personagem mais misterioso, até mais misterioso do que o próprio Mr. Wednesday. E ele também é um dos personagens mais poderosos. Eu tô muito interessada pra saber como eles vão inserir esse personagem na série. Ele tem outro nome, além de Mr. World. E ele também vai fazer parte aí de coisas muito importantes, reviravoltas muito chocantes na história. Então a gente vai ver aí aonde isso vai parar, né, gente? Então eu quero saber o que vocês acharam. Então deixem um feedback aqui nos comentários pra mim, falando o que vocês acharam desse estilo um pouquinho diferente de vídeo do que a gente tá acostumado. E se vocês gostaram, deem aquele joinha, porque me ajuda muito, 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 muito. Compartilhem esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, manda pra sua mãe, pra sua tia, pro seu papagaio, pro seu cachorro, pra todo mundo. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!